Boa noite, galerinha iluminada. Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um. Aqui falo tudo sobre iluminação e como você, eletricista, dobrar o seu faturamento aí em 3 meses com as dicas que passamos aqui todas as semanas no Luz Decoração, principalmente aqui pelo YouTube, Facebook e também aqui pelo Instagram, tá bom? Convido vocês a se inscreverem nesse grande canal Luz Decoração aqui no YouTube. Ative o sininho e para quem está aqui no YouTube, convido a conhecer o Instagram, tá bom? Lá aparece mais o meu dia a dia, tem os stories, então fica uma coisa mais pessoal também. Fique aí à vontade, tá bom? Quanto mais vocês interagem, engajam, mais as plataformas entendem que a iluminação é importante, é um conteúdo importante. O tema de hoje é eletricista, aprenda como fazer um projeto de iluminação ser um diferencial para você. Então, se você é eletricista, você pode estar muito mais perto de um projeto de iluminação do que você imagina, tá? Será? Pô, Bruno, será que eu posso? Será que eu devo? Será que. Será que será? Do que será que será? Como já diria aquela música, sem muitas delongas, eu diria que sim, você está muito próximo disso. Mas vamos aqui voltar um pouquinho a fita e aí vocês entenderem o meu raciocínio aí, tá? Fala aí, Luiz. Boa noite aí quem está chegando aí. Luiz falou que ia assistir, tá aí, ó, chegou bem no comecinho, é isso aí, tamo junto. Bem, convido vocês a deixarem perguntas, comentários, dúvidas relativos à iluminação, relativos a pensar, como eu tenho dito aí, pensar como CNPJ, pensar que você é uma empresa, mesmo você falando para mim, ah, Bruno, eu sou autônomo, você é uma empresa, tá? Então você deve pensar como uma empresa, tá? Você é um empreendedor, você é um empresário, tá? Não se rebaixe, você é uma empresa, tá? Então, acho que quebrando alguns paradigmas aqui, que eu já falei, que muitos prestadores de serviços, assim como eletricista, é visto com preconceito, que já vem lá desde da questão, eu sou serviçal, eu não sei, meu, vamos quebrar essas barreiras e pegar uma régua e elevar o mercado aqui. É isso que a gente é isso que eu quero trazer, esse conceito, e eu acho que quando alinharmos essa comunicação, esse pensamento, vamos ganhar muita força aí, tá bom? Então, vamos lá. Pegando aqui o básico, uma instalação elétrica faz parte de uma construção de qualquer residência elétrica. Qualquer residência, desculpa. Então, uma instalação elétrica faz parte de uma construção de qualquer residência. Até aí vocês concordam comigo, né? Vocês estão no dia a dia, então vai ter uma reforma, vai ter uma construção, vai ter energia elétrica, vai ter uma lâmpada no local, pelo menos, para gerar energia, tá? Dentre outras coisas, vai ter um chuveiro elétrico, vai ter uma televisão, um rádio, um fogão, um micro-ondas, tá? Muitas casas chegam a não ter, mas hoje a maioria aí tem esse acesso, felizmente, né? Então, tem tudo isso. Então, vai ter as tomadas, vão ter os pontos de luz sendo laje ou sendo gesso, ligar os eletrodomésticos, televisão e tudo mais. Então, você tem uma conexão que a eletricidade vem lá da concessionária, aqui em São Paulo é na Enel, então, de acordo aí com outros estados, tem as suas concessionárias que vai trazer a luz da rua e traz para a residência. Beleza, então você vai ter ali uma luz que vai vir ali da concessionária e aí o eletricista vai fazer o quê? Ele vai entender o que de quantidade de potência, a espessura do cabo, as especificações técnicas no sentido quantos metros de cabo eu vou pegar ali, eu tenho fase neutro retorno, então eu vou ter as cores do fio, eu vou seguir a norma NBR 5410, então eu vou ter ali um fio azul, um preto, um vermelho, eu vou ter tomadas 10 amperes, tomada 20 amperes, eu vou ter disjuntores
assim, eu vou ter disjuntor assado, eu vou ter montar o quadro do tamanho tal, e aí você vai juntando esse quebra-cabeça. Beleza. Então você vai, de acordo com esse quebra-cabeça, você está montando um projeto elétrico que você vai estar esquematizando ali a quantidade de tomada, quantidade de circuitos por ambiente, a quantidade de interruptores, e aí você vai montando esqueminha. O que eu quero dizer é que você concorda comigo, se você já está habituado a fazer, e muitas vezes você está tão habituado que o fato de você ter uma prática, eu falo até eletricistas com pouco tempo, tá? Eletricista atuando 1 ano, 2 anos, tá? Você, porque aquilo é a rotina, toda semana você está fazendo aquilo, você atende o cliente, você vai lá, você, o que você quer e tal, você já meio que tem ali um esqueleto, digamos assim, tá? Eu estou falando termos aqui mais para vocês entenderem, assim, de um modo mais simplificado. Beleza, então, teve esse esqueleto feito aí do projeto elétrico. Vocês não concordam comigo que o fato de vocês já saberem a quantidade, o dimensionamento que vocês fizeram, a quantidade de fio, tomada, ponto, circuito, você já sabe mais ou menos que você vai ligar ali uma luminária no centro e você já sabe esse dimensionamento de uma certa maneira. E aí, muitas vezes, o seu cliente vai lá e ele que termina indo numa loja, uma elétrica, uma loja de iluminação, um home center, e aí traz lá uma luminária para fazer uma luz geral e beleza. Não tem um conceito luminotécnico, mas tem, de certa maneira, a luz. Você trouxe ali a eletricidade e aí você está terminando ali com uma luminária no local. Beleza, então até aí, tranquilo. Desculpa. Então, aí até aí, beleza. E aí, pô, se a gente esforçar mais um tiquinho, eu posso dizer para vocês que você vai conseguir, de certa maneira, trazer uma iluminação com mais qualidade, trazer, inclusive, falando em qualidade, qualidade de vida. Você pode trazer aconchego para o seu cliente, você pode alterar o humor do seu cliente, ele pode ficar irritado se a luz estiver incorreta, ele pode ficar mais feliz se a iluminação estiver correta, ele pode fazer uma refeição mais demorada se ele tiver ali com uma luz mais aconchegante, não vai ficar pilhado ali com pressa, estressado e já comer e sair. Ajuda em tudo. A gente fala de alguns termos como ritmo circadiano. Então a gente tem o nosso a biologia nossa para de manhã despertar com calma e vai ter o pico no meio do dia, o sol do meio-dia é aquele sol mais potente, depois vai ter, o corpo vai preparando ao amanhecer, tá? Então, como desde os homens da caverna fomos, de certa maneira, educados assim, né? Então, a gente fala ali da evolução das espécies com Charles Darwin, então, pegando um pouco de biologia, a gente foi se adequando? Foi, a gente por exemplo, tem aquela música do Titãs que a gente fala de 32 dentes, né? A gente tem, para quem. Tem gente que já nasce sem o dente do siso, por exemplo, né? Eu tive que tirar os 4 por problema dentário, usei aparelho. Então, nós, seres humanos, de certa maneira, fomos nos adaptando, mas eu diria que mais de 90% do nosso DNA, desde lá das cavernas, se mantém de certa maneira igual. Então, claro que hoje com a luz artificial, a questão, principalmente, estão falando cidades grandes, capitais. Aqui eu estou em São Paulo, que é, vamos dizer, que é a mais movimentada do país, mas mesmo no Nordeste, no Sul, tem capitais que não param, que trabalham muito e usam muito a luz. Imagina um hospital, tem que trabalhar 24 horas, tem lá doentes na UTI, então você está sendo influenciado por essa luz, de certa maneira, se estiver bem dimensionada, bem utilizada,
planejada, pode ser a palavra melhor, aí, projetada, você vai ter uma experiência bacana, tá? Existem alguns estudos, né? Não é o assunto, eu só estou dando uma floreada aqui no sentido para você ver aonde pode alcançar a luz correta, né? Então, na recuperação de pessoas com UTI. Então, você tem lá pessoas que estão fechadas, o pessoal não vê a luz do sol, e aí o fato de você ter uma luz que representa essa, vamos dizer assim, uma imitação da luz do sol dentro de um ambiente interno. Você tem dados que você tem uma recuperação maior, tá? Isso seria estudos, está rolando, tem testes que estão comprovando aí que tem essa questão, inclusive da memória da luz mental. Então, às vezes você vai lá, tem um pôr do sol romântico com seu marido, com a sua namorada, com sua esposa, e aí aquilo, de repente, uma recuperação tem aquele tom de luz que tem no final do dia, você remete uma lembrança boa, te ajuda na recuperação, só dando uma viajada um pouquinho aqui. E aí, voltando um pouquinho para a nossa realidade, eu, você, eletricista, ali atendendo o seu cliente, vai fazer ali a residência dele, o apartamento dele. Então, você vai ter toda essa sequência, vai seguir a NBR 5410, vai pôr ali que fala das condições necessárias para instalação de baixa tensão. Pode parecer complexo, mas seguindo algumas regras, você vai deixar a residência do seu cliente segura e funcional, tá? Então, e aí você tem esse aspecto. Qual que é ali vamos dizer assim, o fio da meada, a virada de jogo ali? O fato de você já estar ali, já estar ambientado com o fato de saber ali o dimensionamento, né, distribuir, ligar o quadro, tomada, você acaba instalando, alguns não instalam, muitos instalam, então vai se profissionalizando no seguinte modo, vai tendo curiosidade, instala o spot, instala a luminária, até você chegar no nível de instalar lustres, mas o fato de você estar ali ligando, você talvez seja o cara que vai testar mais o pacote de luz no ambiente do que qualquer outra pessoa. Porque você vai ser o cara que vai mais ligar e desligar as luminárias. Então você pode pegar. Isso é só quem tem muita vivência ali de iluminação que vai pegando essa memória aqui. Então, você vai chegar no nível que o cliente vai perguntar: essa luminária ilumina? Você vai olhar para ela, vai ver o modelo da luminária da lâmpada e falar: não, essa aqui ilumina geral, tá bom. Não, precisa de mais um outro ponto aqui. E aí você também vai ter naquela questão da entrevista do cliente. O que é muita luz para você? O que é pouca luz? Só fazendo aqui uma questão da vivência que é muito importante, tá? A vivência, a experiência conta muito aqui no nosso, em tudo, mas eu falo que iluminação conta muito. E você pode começar hoje, tá? Hoje, comece, que é muito importante, tá? Então você vai estar lá no ambiente, por exemplo, você tem uma lâmpada bulbo ali pendurada, e aí tá tudo cru, com cimento, sem revestimento, sem nada. Você pode chegar com o seu sensitivo, mas se você tiver, por exemplo, um luxímetro, tem luxímetros simples, mais baratinhos, tá? Você chega ali, você mede quantos lux deu o ambiente. Aí você vê, pô, sem revestimento, sem nada, a obra pelada deu, sei lá, 100 lux. Beleza. Aí vem o pintor, amaciou, vamos dizer que tem um forro de gesso, branquinho, parede branca, falta colocar o piso. Aí já foi para 300 lux. Aí você fala, caramba, é a mesma lâmpada, deu 100 lux e agora 300 lux. Interessante. Aí depois você coloca um piso lá, que seja um tom claro, creme, vamos supor, e aí você tem, de repente, móveis claros, e aí você consegue ter uma refletância nesse ambiente que gera 400 lux. Beleza, olha só que interessante, os materiais refletem. E aí você vai num ambiente, outro dia, no mesmo apartamento, vamos imaginar que seja a mesma obra, um outro quarto, mesmo tamanho, e aí o teto é branco, mas a parede foi pintada de preto, porque é o quarto do gamer, os móveis são pretos e tal, e aí a iluminação foi menos da metade. A mesma lâmpada, a mesma quantidade, os mesmos lumens,
e aí você tem. Então, isso vai te dando vivência. Por que eu estou falando isso? Porque essa vivência, e além da vivência, o fato de você estar ali fazendo elétrica e tendo essa vivência, essas percepções, que além de você medir com o luxímetro, você pode ter aqui a percepção visual, você vê as reações dos clientes, treinar essa observação, perguntar para o cliente, para você, ficou boa? Você vai perceber que às vezes o cliente mais jovem ali, 20 e poucos anos, de repente ele precisa de menos luz, e aí o cliente mais velho, ele precisa de um pouco mais de luz, então a gente tem que pensar também. Tem questões na iluminação que a gente fala, usando um termo técnico aqui, acuidade visual, que é esse desgaste que a gente tem no olho ao longo do tempo, mas você vai observando. Aí o cliente tem um olho claro, ele usa óculos, igual eu já preciso de um pouco mais de luz do que 10 anos atrás, tá? E às vezes tem gente mais velha que enxerga melhor que eu, tá? Então, é esse tato. Beleza, a gente está falando de uma coisa sensitiva, mas a gente tem uma média ali, tá? Inclusive, nós temos uma norma em iluminação, que é a 8995-1, que isso ajuda aí também nessa questão. Ela é feita para ambientes comerciais, mas você pode trazer esse conhecimento dessa norma para a residência, porque ela vai te dar dicas, você pode usar como manual. E principalmente um exemplo para ambientes como home office, né? Então você tem ali o home office que você precisa ali de um certo pacote de luz e você tem nessa base da norma, já te ajuda também, tá? Então são termos, eu acho que tem tudo para você, tem aquele jargão, né? Se você quiser realmente, você pode, você consegue, tem tudo para dar certo, tá? E quando a gente fala de projeto, nós falamos de planejamento, tá? Então, você vai receber o quê? Como se fosse uma foto da residência. Então, vamos falar aqui de um apartamento. Então, essa foto, tirando uma foto de cima, como se fosse passar um facão na casa, é o que chamamos de planta baixa, tá? Então, você precisa ter ali a planta baixa, e você vai entender as dimensões. O tamanho do quarto tem 3 por 4 metros, a sala é 6 por 5, e aí você vai ter no tamanho dos dimensionamentos, além de você ver a parte elétrica que é contigo, você sabe mais do que eu, as tomadas, quantos eu posso dividir aqui, em quantos circuitos e tudo mais, e aí quando você vai entrar no projeto luminotécnico, aí você vai ver a divisão de cenas numa sala. Então você tem um circuito, mas você vai dividir em 4 cenas. Não, aqui eu quero dividir em mais cenas, eu quero dimerizar. Então tudo isso é bacana para você ver essa questão da qualidade para o seu cliente, essas reações, né, que eu mencionei lá, os extremos desde o hospital na UTI, mas pensando nas reações de bem-estar do morador ali. Então, ele vai dormir bem, ele vai relaxar, ele vai assistir a sua série favorita, o seu jogo de futebol, a sua novela e tudo mais, tá? Então, o planejamento é essencial, tá? Então, quando a gente vai falar de etapas, basicamente temos ali 4 etapas. Eu separei aqui 4 etapas, que é alimentação e medição, tá? Então, nesse momento, você tem lá a energia que vem do poste da companhia elétrica, é levada para dentro de casa, e através de um padrão de cabos, que você segue a norma, esses cabos, essa fiação se conecta com os cabos, né, os cabos que vêm do poste se conectam com os cabos que vai vir da residência, e aí vai levar essa energia elétrica para as luminárias, tá? Vai levar essa energia elétrica para as tomadas. O segundo passo é a distribuição, que depois que a energia chega na residência do seu cliente, é hora de você distribuir ela para todos os cômodos. Isso é feito com um quadro de distribuição, que é o chamado quadro de força, né, de energia, que fica no interior da casa. Normalmente você abre a porta, ele já está ali atrás da porta, ali, é o local, basicamente, que as construtoras entregam. Falando de apartamento, estou dando exemplo de apartamento, mas pode ser casa, pode ser loja, pode ser, tá, ambiente comercial. E aí ele é responsável por receber essa energia vinda, tá? No disjuntor padrão da entrada, né? E aí ele vai distribuir e transitar para os circuitos elétricos de todos os ambientes, tá?
Terceiro ponto, aí entramos no nosso grande star, a iluminação. Então, quando a gente vai falar aqui da iluminação, depois de passar por essa primeira e segunda etapa, você pode definir como vai ser a iluminação de cada ambiente. Então, é hora de levar essa energia, preferencialmente utilizando ali conduítes, o fio está certinho, novamente, seguindo a norma. Então, você vai trazer a cada ponto, e esse ponto vai ter o retorno lá, que você vai ligar com o interruptor, tá? Como eu falei, tem a norma aí 8995, em residências não tem uma obrigatoriedade em iluminação de seguir norma, mas eu indico sempre o uso da norma para você ter um guia, aquele guia, tá? Porque ele te dá dicas, te dá insights. Então, você vai pegar, por exemplo, a quantidade de pacote de luz que você precisa por ambiente. Então, você vai ver lá na norma que numa mesa de trabalho você precisa de 500 lux. Então, você vai indicar uma luminária ali. E eu sempre falo para pôr uma gordurinha pelo menos 20% a mais, porque tem alguns vídeos meus no YouTube que eu explico um pouco dessa depreciação do LED ao longo do tempo, tá? Que ele perde ali um fluxo, né, luminoso ao longo do tempo. Ali tem a LM80, por exemplo, tá? Então, se ela vai chegar e vai durar tantas mil horas ali, então podemos dizer que, dando um exemplo em anos, vamos dizer que ela dure 10 anos, tá? E ali, quando chegar nos últimos 3 anos de vida, ela vai estar com 20% a menos. Então, eu preciso, se eu vou ter 500 lux, falando de modo resumido, eu tenho que ter uma luminária com 600 lux, tá? Agora, zero. Então, quando for passar os anos, ela vai ter de 600, ela vai ter 590, 580, 550. Aí lá no último ano, ela vai ter 500 aqui na mesa. Então, sempre põe uma gordurinha a mais. Aí você vai ver na norma que tem um corredor de prédio, né? Que precisa ter a norma lá, inclusive conversar com os bombeiros, né? Porque também tem a norma da iluminação, mas você tem também autorizações como a do bombeiro, por exemplo. Então, você vai ver que nos corredores passagens você pode ter, se eu não me engano, 200 lux, uma luz mais fraquinha. Então, você fala, pô, se no corredor eu posso ter, imaginando que eu estou num home office, aí dentro do home office, tá, beleza, então eu vou pôr uma luminária que ela me entrega 600 lux. Eu posso ser uma luminária no teto, eu posso ser um luminária pendente, eu posso ter uma luminária de mesa, e aí você pode brincar, inclusive misturando pendente com luminária de mesa, não tem problema, tá? E aí no corredor ali do seu apartamento, que vai chegar nesse escritório seu, nesse quarto, você tem ali pode ser uma luz indireta, pode ser um trilho, pode ser um spot, pode ser um perfil que te dá ali os 200 lux e tá tudo certo. Então, assim, você pode ter dicas que você consegue lendo esse guia que te ajuda, tá? E é claro, volto a dizer, a prática vai te deixar com um olhar afiado, tá? Então, você vai chegar uma hora que você vai pegar uma lâmpada no spot e falar, essa aqui para o corredor, tantos lumens, faz bem. De acordo com esse pé direito normal aqui, um pé direito normal, a gente fala ali 2,40, 2,5, até uns 2,70, tá? Pode variar um pouquinho de acordo com a residência, de acordo com a construtora, que eu falo que é igual avião, né? Eu que sou alto, né? 1,84 m, aí eu bato o joelho na poltrona da frente. Eu falo que as residências estão cada vez também com o pé direito menor. Antigamente você tinha os apartamentos antigos aqui de São Paulo, pé direito acima de 3 metros, tá? Mas tem que seguir uma normativa e não pode ter, com o gesso, tudo não pode ser menor que 2,40 ou 2,30, tá? Então eles estão já quase no limite. Como a maioria das pessoas faz um forro de gesso que tem de 10 a 15 centímetros, eles têm que entregar um pé direito que tem acima de 2,5, tá? Então, muitas vezes, alguns casos, as pessoas têm voltado a usar os trilhos, essa decoração urbana, que é para aproveitar um pouquinho esses 10, 15, 20 centímetros de pé direito, tá? Então, você pode ter uma iluminação que você tem um trilho, que você misture com gesso. Aí a gente já está falando de outro assunto, já indo já no projeto ali em si, tá? Eu só estou aqui de vez em quando dando uma pincelada para você imaginar até onde você pode chegar, tá?
Mas acho que é importante esse primeiro passo. Enfim, agora, pegando aqui um quarto item, né? Eu falei que eram 4 itens, já vou revisar todos para vocês. A tomada, né? A tomada é o ponto de energia que serve para ligar diversos equipamentos. Então, novamente lá, só para relembrar, NBR 5410 regulamenta as quantidades mínimas de tomadas de iluminação em cada cômodo e determina, por exemplo, que sempre tenha uma tomada perto da pia do banheiro, em locais com até 6 metros quadrados, tenha pelo menos um ponto de luz, tá? Então, se você seguir a NBR 5410, que já é para o seu dia a dia, tá? Esse já não é o meu universo, é o universo de você eletricista. E seguir a 8995, você já vai ficando mais completo. Então, você já tem 2 guias ali para seguir, tá? Então, ele já vai te ajudar na hora que você ter dúvida. E, claro, também tem aqui o Brunão aqui, Luz Decoração. Tamo junto. A ideia é essa também, tá? Então, estamos aí para ajudar aí a elevar o nível de você, eletricista, e, claro, dobrar aí o seu faturamento aí, planejamento aí, 2022 já começou e está terminando agora janeirão, hein? Amanhã já é fevereiro. O negócio passa, ó, rapidão. Então, vamos lá, revisando etapas para a confecção da rede elétrica, você tem alimentação e medição, 2, distribuição, 3, iluminação e 4, as tomadas, tá? Então, você tem pelo menos esses 4 e você vê que um dos 4 pontos é a iluminação, mas a iluminação ela é tão importante que ela pode ser um dos fatores mais perceptíveis pensando no seu cliente, na observação do seu cliente. Então, muita coisa que o eletricista faz, infelizmente, não é vista, tá? E é por isso que eu também incentivo vocês a tirarem fotos, fazerem vídeos do passo a passo. Muitos de vocês não têm um perfil do Instagram que vocês divulgam o que vocês fazem. Eu vejo poucas postagens, tá? É difícil ver. A maioria dos eletricistas que eu conheço, alguns nem rede social tem, tá? Esse é um ponto. Nada contra, tá? Eu também relutei um pouco para essa questão, mas é o mundo de hoje, né? Então a galera usa, né? Usa a rede social, Instagram, Facebook, agora tem TikTok. Não precisa entrar em tudo. Escolhe uma para começar a brincadeira aí. Então, de repente, estamos aqui no YouTube. Você pode fazer uns vídeos no YouTube e fazer um site simples. A gente tem um vídeo aí, depois vocês olham, um vídeo que a gente fez em 2 partes, de tão bacana que ficou, para não ficar muito extenso, falando ali de Google Meu Negócio, de você montar um site simples, que é o seu cartão de visita virtual, e ter uma rede social. É um site simples, tá? O YouTube é interessante, mas pode ser uma segunda etapa. Site simples, entra lá no Google Meu Negócio, depois olha o nosso vídeo lá para vocês entenderem um pouquinho melhor. Procura aí nas últimas 3 semanas, foi tudo em janeiro aqui. A gente está focando legal aí para você, eletricista, tá? Então tem um intensivão aqui já de uns 20 vídeos só no tema você, eletricista, para ajudar a dobrar o seu faturamento aí. E daqui a 3 meses você me falar o quanto você está conseguindo aí, tá? Quanto você estava agora em janeiro e quanto que você vai estar lá em março, abril, eu quero saber, tá? Eu quero que vocês mandem mensagem, coisas que vocês falaram, puta, Bruno, aquela dica foi legal, puta, essa dica aí não serviu para nada, não deu certo, vamos entender, tá? Vamos entender, eu não estou aqui falando regras, estou aqui para incentivar, dar insights, tá? Vamos pensar um pouquinho fora da caixa aí. O que mais? Deixa eu beber uma água aqui, que o negócio, a boca secou aqui. Então, beleza, vamos lá. Google Meu Negócio, sitezinho simples. São sitezinho aí, plataforma gratuita, só para o seu cartão de visita. Mas a base é você tirar foto e gravar vídeo com seu celular. Tira foto, gravar vídeo. Tira foto, gravar vídeo. Vai lotando a sua galeria, monta uma pastinha lá, dia a dia de obra. E aí depois você faz uma postagem. Faz uma por semana. Vou dar um desafio para você. Uma postagem, foto ou vídeo. Escreve ali embaixo, na hora que você for postar aqui. Vamos dar um exemplo que seja no Instagram. E aí você posta ali o que é aquele assunto.
Beleza, você faz ali essa semana. Na semana que vem, eu vou desafiar você a postar 2 vezes. Posta um vídeo, uma foto ou uma frase. E na terceira, eu quero que você consiga pensar ali, manter uma constância de 3, tá? Então você vai usar a primeira e a segunda semana que são menos, tá? Você tem menos, você está começando a aquecer os motores, tá? E aí você vai usar essas 2 primeiras semanas para começar a juntar foto, para começar a fazer frase, para começar a planejar. Então você vai postar uma foto só e aí você vai ter a semana inteira para ficar juntando vídeo, foto e ideia. Na segunda semana serão 2. E aí vamos parar no 3, tá? Que já é uma frequência interessante. E aí de vez em quando, sei lá, rola, põe no Stories alguma coisa, põe uma caixa, vai experimentando, tá? Eu até ano passado eu nunca tinha usado caixinha de pergunta, tá? Não é porque eu estou aqui há 5 anos no YouTube que eu sou o Master Blaster especialista. Eu estou aprendendo aqui também, tá? Então, eu tenho aqui a curtição é fazer YouTube, que eu faço vídeo e tal e interajo com vocês nos comentários, mas no Instagram é uma outra abordagem. Vocês vão ver um dia a dia meu mais de perto. Então, eu estou na obra lá, igual, agora eu estou ao vivo, é que eu estou ao vivo tanto no Instagram como no YouTube e no Facebook, mas eu posso entrar aqui ao vivo no Instagram e fazer uma live, eu posso ali fazer. Você tem as interações, quando você vai postar no Story, você consegue pôr link para o seu site, você consegue falar se a pessoa está gostando ou não. Então, você pode pôr ali uma foto, aí você põe lá, curtiu, não curtiu, você pode fazer pesquisa, tá? Então, vai usando, vai interagindo, as pessoas gostam muito dos stories também. E aí você vai variando, tá? Essas postagens. Por que eu estou falando isso? Porque é o comportamento do consumidor, tá? Pode ser que você fale para mim, eu não uso nada disso. Mas tenta aí revisar. Eu, até um tempo atrás, eu relutava um pouco e eu dizia para mim mesmo que eu também não usava. Mas muitas vezes, principalmente quando eu for para restaurante, barzinho, viagem, avião. A minha esposa, graças a Deus, ela é uma ótima pesquisadora. Eu não tenho muita paciência. Ela usa as redes sociais, Instagram, Google, pesquisa lá para caramba e já faz ali um planejamento ali das opções, acha cupom de desconto, não sei aonde, meu, entra em grupo, então vai fuçando. Mas eu também, apesar de usar menos, eu faço as minhas pesquisas. Outro dia eu fui comprar um tênis para correr, estou voltando ali, atividade física e tal. Pô, eu fiquei ali, pesquisei, pô, é marca X, é marca Y. Pô, esse aqui não, esse aqui é para caminhada. Estou querendo, não sou nem um maratonista, mas correr ali meus 5, meus 10 quilômetros, tá bom. Se eu conseguir manter isso aí, né, já tá ótimo. E ali fazer meu exercício para depois voltar para o futebol já, né, mais ali e tal. Então, assim, você pesquisa, você vai, sei lá, pensar em qualquer outra coisa aí que você vai fazer, a gente usa a expressão, você vai dar um Google, né? Então, esse dar um Google também está nas redes sociais. Eu vou dar, não sei qual que é o termo aí que a gente usaria para o Instagram, mas hoje no Instagram você tem algumas fotos que a pessoa clica ali na foto, aparece o preço e ela leva para o site. Você consegue comprar pelo Instagram, você consegue fazer muita coisa pelo WhatsApp também, você consegue ter um shopping no WhatsApp. É que no nosso caso a gente está falando aqui de prestação de serviço, tá? Mas você pode colocar no seu Instagram links para o seu site, você vai colocar ali, dividir, eu faço logo na entrada você vai colocar, né? Eu faço serviços elétricos e iluminação. Aí você pode especificar um pouco mais. Tá, eu faço projeto elétrico, instalação elétrica, instalação de luminárias, faço projeto de iluminação. Então o cara vai entender que tem um pacote completo. Só que ele só lê ali não vai dizer muita coisa. Você precisa mostrar. Então, tem aquele ditado: a imagem vale mais que 1.000 palavras. Então, você precisa, de certa maneira, mostrar você. Então, a pessoa vai fuçar o que você faz. Então, de certa maneira, ela te encontrou. Isso é o primeiro maior desafio. Quando ela encontrou, ela vai. Provavelmente as pessoas pesquisam 2 ou 3 opções.
tá? E aí nessa que a pessoa está pesquisando, às vezes uma foto sua que você mostrou a estrutura, você vai instalar perfil de LED ou embutido. Você tem 10 spots aqui numa sala. E aí você mostrou ali antes como que estava aquela estrutura antes do gesso. Você mostrou que você usou o fio correto ali, você tem o fio da fase, o fio do neutro, você colocou os conduítes, até o jeito de colocar o conduíte tá bonito, sabe? Só que infelizmente na hora que tá tudo fechado, ninguém vê nada. O trabalho do eletricista é complicado porque a gente não consegue visualizar. Vamos imaginar, eu sou meio suspeito porque eu sei, né? Eu vejo o serviço, acompanho. Mas vamos imaginar que o Bruno seja um cara leigo e aí eu vou ver ali as instalações, eu vou de vez em quando na obra. Então, na hora que eu apareço ali, eu não estou vendo, porque o cara tá ali uma parede quebrada, que o cara vai passar o conduíte, vai ligar as tomadas, e aí tá o disjuntor, eu não sei o caminho que percorreu, eu não estou vendo. Aí passa 2 semanas, os gesseiros são tudo rápido, né? Os cabras são, né? O cara já tampou tudo que você fez. Aí o cliente passa lá uma semana depois, nem viu o que você fez, não entende. E aí, às vezes, ele até vê. É uns tubinhos amarelos ali, um monte de fio, e acha que é uma coisa assim, simples, né? Não tem dor de cabeça, mas o fato de você fazer correto faz toda a diferença. E você sabe disso, mas ele não sabe. É aí que tá. Por isso é importante você postar e divulgar essa importância. Vai martelando. Olha lá, eu estou dando só um exemplo aqui. Então, quando nós vamos falar, você vai postar algum conteúdo, algum vídeo, normalmente a gente tem dois caminhos. Ou é falar de algo, eu falo que é pelo amor ou pela dor, né? Então, quando é pelo amor, às vezes a pessoa é atraída pelo amor, né? Nós somos seres humanos, eu prefiro ser atraído pelo amor, né? Mas você vai lá, viu? Aí você é um cara detalhista e aquilo te pegou, nossa, que interessante, o cara fez ali uma ramificação, vai para a tomada, ele sabe que se der algum pau ali, ele vai achar pela cor do fio, vai entender o problema. Aí interessante. Mas eu posso ir pela dor, não preciso ser uma dor também catastrófica, né? Que pode pegar fogo na residência, pode acontecer, mas a gente não quer chegar nesse nível, né? Mas você pode mencionar que se você não colocou, não seguiu a norma, né? De novo, se não seguiu a 5410 com os fios coloridos corretos, na hora que der um curto-circuito, na hora que você precisar, sei lá, na hora que for colocar o drywall, prensou o fio, deu curto ali na placa, a coisa está tudo instalada, como que você vai saber o que houve? Tá? Então, seguir a norma tem alguns aspectos importantes, mas, repito, o seu cliente não sabe disso. E como você vai fazer que seu cliente saiba disso? É o conteúdo, tá? Então, é muito importante. Então, faça, tá? Você não paga nada, tá? Basicamente o seu tempo, é a sua dedicação. Mas faça um planejamento semanal ali, pega ali um sábado, um domingo, escreva, vou fazer 3 postagens do assunto tal. E aí você pode depois arquivar nessa galeria, não posta tudo segunda-feira, posta segunda, quarta e sexta. Aí você põe terça, quinta e sábado, vai testando ali, mas não precisa pôr tudo ali, dá uma espalhadinha ali, tá? Você faz ali né? Um dia sim, um dia não. E aí você vai fazendo ali. Depois não se preocupa no primeiro momento com essa coisa do Instagram que tem que ser bonito, que tem que ter uma capa. Isso aí é um segundo nível, tá? O mais importante é a base bem feita, que é o conteúdo, tá? Então pense ali em vídeo, frase, foto, e aí você escrever ali o conteúdo. Aí depois que você está fazendo, aí você vai pesquisar, não, vou usar a hashtag aqui, aí você começa a olhar a concorrência, olha o que eletricistas têm falado, aí você vê, pô, legal a ideia dele, vou fazer na minha obra. Não fique preocupado assim, estou copiando a pessoa. Você está pegando ideias
e você está contando a sua história. Você não vai copiar a história do cara, não é para você ir lá e filmar o vídeo do cara e postar na sua rede social. Não, você vai pegar aquela ideia e aí você pega aquela ideia, você fala, puta, que sacada, o cara fez assim lá com... ele pegou um depoimento do cliente. Aqui, ó, que vídeo legal. Você pode chegar para o seu cliente com o celular aqui. Oi, cliente, tudo bem? Pô, estamos aqui finalizando a obra. Pô, conta pra gente aí o que você achou, o que foi. Aí o cara fala, você tá aqui com ele. O depoimento, a história é você e o cliente, ninguém vai tirar essa história. Então, a gente, quando assiste, está vendo essa verdade, tá? Então, transmite essa verdade. E isso vai te deixar ali, vai criando uma autoridade para você, e aí você vai misturando ali uma autoridade eletricista, e além disso, que é o que eu estou incentivando a vocês, eletricista especialista em iluminação. Então, pacote completo, imagina assim, se você chega lá, o cliente, pô, você só passa fiação, o cara, mas quem vai instalar? Pô, vou ter que contratar outro eletricista? Caramba, ficou difícil, hein? Tá bom, então você me indica alguém? Aí você nem tem que indicar, você vai indicar um cara, mas você poderia estar pegando esse serviço. Aí depois o cara, já são dois eletricistas, tá? Aí depois o cara fala, puta, mas e aí, qual que é a posição das luminárias? Aí nenhum dos dois sabe. Aí você vai ter que chamar uma terceira pessoa. Às vezes essa terceira pode ser até eu, tá? Fazer o projeto de iluminação. Mas eu quero que você, numa situação cliente ali que não tem arquiteto, que não tem decorador, que é uma obra que você pode resolver tudo, isso vai agregar muito valor para o seu cliente e você vai elevar o seu patamar aí como eletricista, como profissional, tá? Quando eu falo pensar como empresa, tá? Que mais? Então, assim, de forma resumida, para concluir aqui, né? O fato de você ser eletricista, ter essa noção da parte elétrica, ele te deixa a um passo de projetar a iluminação para o seu cliente, tá? Então, vocês conseguem visualizar isso? Dá um joinha aí, faz um comentário aí para, né? Sentir que tem gente aí. O próximo passo depois da elétrica pronta é instalar as luminárias. Spot, plafond, pendente, perfil de LED, e aí fazer o projeto elétrico com a iluminação é uma mão na roda, tá? No início pode ser meio estranho, mas é igual, você teve que começar a fazer elétrica, você teve o início. Só que qual que é a vantagem? O fato de você estar no meio, o que acontece? O desgaste vai ser menor. Uma coisa, porque o seu deslocamento você vai estar indo para o mesmo lugar, você vai gastar algumas horas a mais para pensar no projeto, ajudar o seu cliente, dedicar, às vezes até acompanhar ele na loja, de repente você pode oferecer isso para ele como um diferencial, mas a essência mesmo é fazer o projeto, ele entender o valor disso, e aí ficar muito mais fácil para ele comprar e ele ter um resultado final bacana, tá? Então esse que é o aspecto. E aí você eleva o nível mesmo. O cara, imagina, o cara vai olhar um eletricista especialista em iluminação. Essa é o negócio. Aumentar o seu nível ali claro, aumentar o seu resultado, o seu faturamento, o seu nível de conhecimento e a entrega. A gente está pensando aqui no cliente, não são todos os casos, mas tem oportunidades aí, tá? Lembre-se que eu diria, que a pesquisa é de mais de 10 anos atrás, mas assim, os 80% da população, infelizmente, tá? Infelizmente não contrata arquiteto para fazer projeto. A realidade do Brasil, muitas vezes, é o pedreiro eletricista que sobe a residência, ou às vezes o próprio morador, tá? Muitas vezes, na raça ali, a pessoa faz. Então, o fato de você a possibilidade que o eletricista tem para residências que não têm o profissional é muito ampla, tá? Aqui a gente está falando de uma consciência, vamos abrir a mente, tá? Ninguém está tomando o lugar de ninguém, é uma questão de elevar o nível do mercado, gerar mais renda para você que merece e, ao mesmo tempo, respeitar os outros profissionais. Então, quando você tiver uma situação que você tem um profissional como um arquiteto, um decorador no local, você vai estar ali, ele vai fazer o projeto, provavelmente, tá? Espero que seja ele. Mas você, sendo um eletricista que sabe fazer o projeto,
você vai ler muito melhor do que outros eletricistas. Inclusive, você pode ajudar esse arquiteto. E você fala, putz, eu acho que aqui... Aí você vai sentir aquela relação de confiança. Então, imagina, para o arquiteto isso aí é luxo, tá? Porque muitas coisas não são feitas em projetos de iluminação com arquitetos, porque os arquitetos, eles falam para mim, putz, o meu eletricista não sabe instalar no frame, o meu eletricista não entende o perfil de LED, o meu eletricista é isso, aquilo. E aí muitas vezes a gente acaba barrando em certas coisas, e aí aquela entrega que ele imaginou para o cliente acaba sendo um nível menor, porque ele fala, putz, mas eu não conheço outro eletricista e tal, tal, tal. Então, assim, eu só vejo ganha-ganha, tá? Eu só vejo ali que a gente fazendo essa situação aí de profissionalizar, todos têm a ganhar, tá? Então, vocês podem falar aí se concordam ou não comigo, mas eu acho que é uma situação que eu, Bruno, acredito, tá? Que mais? Mas é isso, revisando aqui, se você está planejando a parte elétrica e seu cliente não tem o arquiteto ou alguém que tenha feito projeto de iluminação, você pode oferecer e ganhar com isso. Simples assim, tá? Sempre respeite a decisão do cliente e se tem outros profissionais envolvidos no planejamento da obra ou da construção em geral, então cada um tem o seu espaço, tá? Então existe ali, vamos dizer assim, uma hierarquia de uma obra. Mas se não tiver ali um profissional responsável, primeiro sempre pergunte, tá? Investigue, não vai atravessar ninguém, uma obra maior e tal. Mas se não tiver, se você vê que ali é só você e de repente o pedreiro, ofereça o seu combo de serviço. Traga um pacote mais completo para o seu cliente, porque às vezes o cliente nem sabe que ele precisa disso, tá? Então, o fato de você divulgar a importância ali da iluminação e você tá ali, você consegue fazer um combo. E o fato de você estar já na obra, de certo modo, o seu custo fixo é o mesmo. O que é o custo fixo, Bruno? Então, o seu deslocamento, se você vai nessa obra todo dia, o seu almoço, o seu deslocamento, os equipamentos, de repente, se você deixou um ajudante lá, basicamente é igual. O que você vai dedicar algumas horas ou alguns dias, de repente, para fazer esse planejamento, porque você vai fazer um planejamento, vai fazer ali um projetinho, e aí, de certa maneira, você vai ter um bate-papo com o cliente depois. Então, você vai falar com ele, ó, fulano, vamos aqui, ó, fiz aqui o projeto, tal, tal, tal. E você vai cobrar por isso, tá? A ideia não é que você vai fazer de graça, porque não. Você pode até, sei lá, um cliente ali parceiro, um ou dois, para você sentir uma confiança, você fala, e você viu que o cara te respeitou, te pagou bonitinho, respeitou você como profissional eletricista, você pode, pô, deixa se você já até conhece, às vezes tem aquele cliente que chama a gente de novo, faz o da filha, aí você vê que a filha tá casando agora, tá com a grana apertada, você entende, tem empatia por isso e gratidão ao pai que fazia, sabe, aquelas coisas. Você vai saber muito disso, né? E aí, nisso você pode ali oferecer. Então, é a mesma abordagem que eu, pegando uma analogia para quem viu a live outro dia que eu falei de network, como você melhorar, eu dei uma dica lá de você fazer uma amizade com loja. E o que eu falava lá? Nessa amizade, sempre pense, você conhece você, isso é o princípio, né? Aquela coisa, eu me amo, olho no espelho, eu me amo. É a primeira coisa. Depois que você se ama, você vai para a luta e aí é o amor para você encontrar o seu amor, né? No meu caso, eu tenho a minha esposa, a Aline, beijão, daqui a pouco estou em casa, mas você pode ter ali o seu parceiro, sua parceira, enfim. E aí você fazendo essa analogia, você vai estar, eu me amo, eu amo o meu trabalho, eu sou eletricista profissa, beleza, é isso aí. Então aí você vai para a obra, você vai com confiança, e aí, do mesmo jeito que eu falei lá, que você ganhando, oferecer, o que eu falei lá? Misturei tudo aqui, mas vamos lá, não perder o raciocínio. Quando você vai lá na loja, o cara não te conhece, o vendedor não te conhece, aí você está levando o seu cliente como um bônus, porque você já fez o projeto para ele, e você deu um pacote para ele, ó, então tá, você pagou meu projeto, eu vou te acompanhar,
é um ciclo, cara. Começa a pegar. Você fez seu projeto para o cliente, pagou, ele pagou você, tá? Aí você, então como você pagou, o bônus é eu te acompanhar lá 3 horas na loja e vamos lá e a gente tira as dúvidas, você vê aceso com o vendedor nessa. O cara já está com a lista pronta, você fez o projeto, ele já sabe o que quer, ele não vai perder muito tempo lá. Você chegou na loja, fez amizade com o vendedor, pegou, trocou o cartão, a moda antiga, beleza. Nessa, o que que vai... Opa, desculpa. O que que vai acontecer? Você vai criar um relacionamento. Você tem o início de um relacionamento. Só que aquele vendedor veio a primeira vez. Aí você levou um cliente, legal, ele gostou. Ele também tem o interesse de fazer uma amizade aí com você, porque se você levar um cliente, a possibilidade de você levar outro é grande. Nessa, mas você também tem que mostrar o seu trabalho, porque existe uma outra possibilidade, ele te indicar. E ele atende cliente todo dia. Então, quem que não precisa de um eletricista? Quem não precisa? Todo mundo precisa de vocês, pessoal. Então, nessa, quando a gente vai falar de uma outra abordagem, pensando nesse racional, você pode pegar para aquele seu cliente antigo lá que tem o cara gente boa, você respeita a família e tal. Pô, vou dar de presente. Às vezes tem uma negociação difícil, você vê que às vezes a pessoa tá, como que eu posso dizer? Tá difícil para fechar, você vê que realmente ela tá, que seja de verdade, tá? Porque tem uns clientes que os caras querem esfolar a gente e às vezes a gente tem que se impor também, tá? Então a gente, não, o preço é esse e aí você vai valorizar o seu trabalho. Esse é o que eu entrego. Eu tenho os meus cursos, eu tenho ajudante, eu tenho a empresa, tal. Então você vai falar, sempre pense como empresa, tá? E aí o que acontece? Aí você sente que aquilo é de verdade, você com gratidão. Estou dando exemplo lá do pai, a filha vai casar, não sei o que. Às vezes ela está quase fechando com outro cara que o preço está duvidoso ali. E de repente você pode oferecer uma carta na manga. Você tem um diferencial. Você fala, ó, tá bom, ó, eu também tenho conhecimento em iluminação e tal, né? Eu faço projeto e eu posso, como diferencial, oferecer esse projeto para você, porque aí você, é claro, acompanhando aqui nós, você vai estar mais embasado, você vai entender um pouquinho com mais confiança. Não, aqui eu preciso pôr uma luz assim, você tem possibilidade de fazer uma luz assada, indireta, aconchegante. Se você tem um canto de home office, você precisa ter um pacote de iluminação, você pode até citar a norma, que agora você sabe a norma, tá? Então, e aí a pessoa sente que você tá confiante, tá? Então, assim, você mostra isso, o cliente sente. Na hora que ela tá em dúvida, caramba, será que eu fecho com aquele cliente ou aqui vamos ver as pessoas que estão aqui, ó, com o Daniel, com o William, com o Arthur. Daqui a pouco eu vejo que vocês escreveram aí. Eu vou fechar ali com o Arthur, com o William ou com o Daniel? Puta, os preços tá meio ali. O do Arthur tá um pouquinho mais barato, mas nunca ouvi falar do Arthur, meu. Aí eu vou lá fuçar no Instagram do Arthur. O cara não postou nada. Quem que é Arthur? Fala aí, Arthur, beleza? Arthur é meu primo, ó, tá acompanhando aí todos. Tô usando você, hein, Arthur, de espelho aqui pra galera. Pô, quem que é o Arthur? Nunca vi esse cara, meu. Aí eu vou lá no Daniel. Ó, o Daniel tá mostrando um monte de foto ali de postagem. Bacana, hein? Agora olha do William. Caramba, só tem uma postagem paradão ali. Pô, será que ele não tem muito cliente? Será que ele não tem movimento? Será que começa a vir um monte de será aqui? Por isso que é importante a constância, tá? Se vocês conseguirem manter as 3 vezes por semana, pelo menos, já é um grande caminho, porque você tem movimento, tá? E eu vou te falar, poucos eletricistas têm uma constância em rede social. Normalmente, muitos nem têm rede social ou tá lá parado, tem 3 fotos de um Instagram de 3 anos atrás. É importante essa atualização, tá? E aí, nessa questão que o cliente está aqui, puta, eu vou ali, é o William, Daniel. Aí, puta, mas o Daniel tá com a frequência aqui, olha só, não, ele tem ali, ó, o antes e depois. Olha, ele está explicando aqui, ó, ele segue a norma, o fio azul, o fio preto. Olha, eu nem sabia que tinha diferença de cor de fio, para mim é tudo igual. Por que isso? Porque aqui tal. Puta, o dele tá um pouquinho mais caro, mas agora ele tá falando que vai ainda
me presentear com um projeto aqui, mas não é presentear em tudo, tá, pessoal? Estou falando para você fazer um ou dois aqui, às vezes uma negociação ou uma gratidão, porque você, o que acontece? Você vai ter ali um currículo. Então, o fato de você ter um ou dois projetos, você vai ter um material para postar, você vai pegar depoimento depois da cliente, pede autorização, vem aqui com o celular na hora mesmo. Pede, grava, você pode fazer se tiver um Instagram, um WhatsApp, você manda, a pessoa te responde ali ou um áudio, não sei o que. Tenta postar isso, é legal, cara. Mesmo que às vezes não apareça o nome da pessoa, mas você está provando que você prestou aquele serviço. É importante. Esses tipos de provas e antes e depois ativam gatilhos aqui na nossa mente que faz com que nós, na posição de clientes, quebre objeções que eu talvez não é só o preço que importa, tá? E aí você acaba tendo uma valorização. Por isso que muitas vezes você olha um colega, pô, meu, o cara cobrou mais caro e ele fechou. Como pode isso? Ele tem um conjunto de fatores ali que fez com que o cliente fechasse nele, tá? Então, são coisas assim. E aí, onde a gente quer chegar aí, que é o famoso ganha-ganha. Então, o importante é que você ganhe na qualidade da iluminação da residência para o seu cliente. Então, você vai ter uma iluminação mais pensada, uma iluminação mais aconchegante para o quarto, para a sala, devidamente projetada, tá? É aquela questão que eu falei, se tiver a questão do home office. E aí você, com isso, você vai estar mais embasado, vai estar mais confiante, você vai ganhar mais, vai trazer esse currículo mais, e aí nisso você também, com essa vivência, você pode trabalhar, inclusive, com profissionais aí de alto gabarito de iluminação, de arquitetura e prestar serviço para eles. Aí você vai ter uma vivência com esses profissionais, vai ter insights de projeto que você viu, ideias que ele fez, e aí, quando você tem essa situação com o seu cliente, que ele não tem um profissional, você tem a oportunidade aí, né? É aquela famosa expressão, você tem dinheiro na mesa. E tendo dinheiro na mesa, você tem oportunidade. Muitas vezes a gente não está entendendo isso, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou aí. A gente está nos finalmente aqui, tá, pessoal? William, excelente live. Obrigado, William, mais uma vez aí, tá sempre acompanhando aí. William, bacana, tá aprendendo com a bacana. Fala aí alguma dica aí que você curtiu aí também. Pode compartilhar aí com a galera aí, até para incentivar o pessoal a ver as lives, para quem está chegando agora no canal. Fiquem de olho aí, principalmente para quem está no Instagram, vai lá no YouTube Luz Decoração, que está mais fácil vocês acharem os vídeos lá, está mais organizado. Mas no Instagram também tem bastante coisa lá, tá? @Mantovani Designer, tá? Para quem não conhece. Daniel Eletricista, boa noite, querido. Sou seu fã e acompanho muito o seu trabalho. Obrigado aí, Daniel. Você fala da onde, Daniel? Você acha que é a primeira vez que eu estou vendo aqui. Meu primo, Arthur Yabimoto. O Arthur eu pago ele, tá, gente? Eu pago ele para não ficar ninguém na live. Pelo menos uma pessoa aqui, brincadeira. Valeu, Arthur. O Arthur também está sempre seguindo a gente. Cara, legal ver aí o primão jovem aí na adolescência aí, já escutando live sobre profissão, bacana. Daniel, sou eletricista e trabalho nesse seu padrão como autônomo. É isso aí, a maior parte da galera que eu lido é com esse autônomo, mas eu tenho incentivado vocês a pensar como empresário, como empreendedor, como empresa, tá? Ok, concordo. Estou precisando muito de trabalho, só que não tenho conhecimento do que faço. Pô, se for na parte de iluminação, cara, vem acompanhando a gente aqui, que acredito que dá uma maratonada, tá? Pega principalmente os vídeos aí de janeiro agora, recentes, para incentivar. Eu tenho falado muito de networking, de relacionamento, de iluminação, mas tentando dar um start aí, porque eu percebo que de certa maneira, o eletricista é meio deixado de lado. Aí a gente quer, né, de certa maneira, aí, incentivar vocês aí a atualizarem aí, tá? Conhecer um pouco de iluminação, mas tentar tirar esse estigma da questão
do fato de autônomo ser uma coisa a menos. Não, autônomo é uma empresa, você tem que pensar como empresa, você tem custo, você tem água, luz, né, telefone, deslocamento, então é importante aí vocês entenderem isso também, tá? Na hora de precificar. Trabalho na região de Pinheiros e Barra Funda. Beleza. O que mais? O William. O que acontece muito também é o cliente rebaixar a casa toda e não realiza uma vistoria na elétrica. Aí depois só vem os problemas. Acontece. Se você não tem ali a questão do... Você não está vendo o que está dentro, né? É isso que eu falo que é o desafio, né? Muitas vezes é a confiança. O que acontece? Ou é uma indicação de alguém que fez o serviço aí com vocês, né? Então, vamos dizer assim, eu fiz o serviço com, vamos dizer aqui, com o William e tal. E aí, beleza, o William fez, pô, o serviço dele é impecável, ele indica para um amigo. Aí, essa indicação tem força, tá? E o outro meio também é por meio das parcerias que eu comentei com vocês, né? Então, a gente tem a questões com arquitetos, design de interiores. Então, eles precisam de trabalhadores que estejam capacitados, que estejam atualizados. E isso é bom para todos, tá? É bom para o cliente, é bom para você e é bom para o profissional aí que está junto contigo. Então, essa questão é importante. E aí o que acontece? Quando o profissional ele conhece seu trabalho, você fez o teste, e o profissional é a mesma rota que eu te falei da dica aí com o cliente final, se não tem profissional, com alguém de loja de iluminação elétrica, você está relacionando com pessoas, é a mesma questão. Então, quando você vai ter um relacionamento com um profissional, é um casamento no bom sentido, um casamento profissional que tem sinergia. Então, você pode ter uma parceria com o gesseiro, você pode ter uma parceria com o pedreiro. Então, a gente fez uma entrevista umas 2 semanas atrás com o Thiago, eletricista, ele falou, a indicação foi do pedreiro lá, se eu não me falha a memória, o Marquinhos. Ele indicou a obra, foi um apartamento de 240 metros quadrados e deu tudo certo. Aí eles estavam lá no prédio e pegaram mais 6 obras. Então, assim, uma coisa leva a outra. Mas essa parte de relacionamento é importante, tá? Porque um profissional ali, um arquiteto que ele manja dessa questão da obra inteira, ele vai explicar para o cliente de uma maneira que ele vai entender a sua importância, tá? Então, ele vai explicar, pô, o eletricista aqui é o William, o Daniel, que presta serviço aqui para mim, ele é bom, ele realmente faz o que promete, e ele tem, eu nunca tive um problema, ele vai ter um histórico com você, não, ele é impecável, não faz sujeira, coisas que os clientes gostam, que é tudo que a gente tem falado nos vídeos aqui. A gente tem falado até de dica de usar luva para não pôr a gordura na luminária. Essa questão que eu tenho falado para vocês tirarem foto ali do antes e depois, que é o que o William comentou aqui. O cara tá, se é um forro de gesso, o que tem lá dentro desse forro? Então, se você tiver, você tem até comprovação sua do seu trabalho. Você apresenta, além de você poder apresentar aqui numa rede social, no Instagram, por exemplo, seu, pensando como empresa, tá? Não vai ali postar você ali, nada contra, tá? Mas para dar uma cara profissional. Não vai ali pensar você sem camisa ali no final de semana, tomando seu chopp. Eu adoro também. Mas a gente evita, né? Você tá ali, pô, tenta, você põe um lazer seu ali no Stories, mas faz um feed pensando profissional, pô, tá ali. Aí você mostra as instalações. E aí você também é uma prestação de contas para a comunidade, para o cliente potencial que está te procurando, mas é uma prestação de contas para o cliente que você está atendendo também. E se você está, de certa maneira, oberecendo uma hierarquia, se tem um profissional responsável na obra, seja um engenheiro, arquiteto, um designer, você, eu fiz o serviço e tal, eu fiz aqui. Porque às vezes, no exemplo que eu dei lá do gesseiro que foi, prensou o fio, deu curto, a pessoa viu que você fez ali certinho, foi um acidente, aconteceu. Então, nessa, tem aqueles relacionamentos na obra, tá? Só dando uma geral aqui. Vamos ver, Arthur, tudo bem? Daniel, ele disse boa dica. Arthur, é mesmo, o Bruno sempre elevando os níveis, elevou dos mares. Eu já não lembro a parte que foi, mas obrigado aí. Excelente dica, parabéns, Bruno. Elevando, claro. Aqui de São Paulo, Pirituba, Zona Norte. Beleza, Daniel. Beleza. William,
Eu tenho que evoluir, postar mais, tenho pouquíssimas fotos. Quero ver, hein? Posta lá no Instagram, manda ali uma mensagem ali para a gente ver. Eu quero ver se vocês realmente estão aí exercitando aí. Ah, Daniel, eu estou terminando um projeto da Sabrina Salles. Você já ouviu lá falar em Pinheiros? Lá de Pinheiros, mas peguei de terceiros. É um caminho, Daniel. Vai. Eu falei outro dia de inclusive vocês, volta a falar, pensar como CNPJ, então você está pensando como empresa. Então, faz uma camiseta, ó. Tô aqui com a camiseta hoje aqui, ó, Empório Luz, ó. Então faz de conta que você tem uma camiseta aqui, ó, Daniel Eletricista. Põe aqui, ó, Daniel Eletricista, põe o seu WhatsApp aqui, o telefone atrás e faz um logo aqui da empresa. Já dá uma cara profissional, faz um cartãozinho básico, troca lá, dá, quem sabe, ela tira as fotos e aí de repente você posta alguma coisa ali, marca o arroba da Sabrina aqui, põe lá, ela vê que você prestou. Às vezes ela sabe aquela coisa, a pessoa tem tanta coisa para fazer, mas de repente o fato de você marcar, tirar uma foto, ela vê que você tem um capricho, ela fala, nossa, o Daniel trabalhou comigo, é mesmo, eu vi ele lá na obra. Aí ela, a marca lá, Daniel Eletricista, tá, putz, eu vi. Aí numa hora que ela precisa, se ela não conhece ninguém, ou o parceiro que ela tem ali está ocupado, ela pode chamar você. Ou se é uma obra que precisa de mais de uma pessoa, ela tem uma pessoa só, ela chama. Como você foi por terceiros, você pode ir direto, tá? Sei lá, são possibilidades. Tal, parabéns, meu chapa, Marquinhos. Mas é verdade, o Thiago falou lá do eletricista Thiago. Depois você olha lá, Daniel, que está chegando agora, e o William, acho que já viu, mas vê lá que teve essa entrevista. É legal vocês verem a entrevista que eu fiz lá com o eletricista. Ah, bacana demais, suas dicas, muito show, top, parabéns, obrigado. Eu estou sempre divulgando, até compartilhei a live, obrigado aí, William. Eu avisei, as dicas dele são Evolution. Bem, não sei o que é, mas obrigado. Ah, ali é verdade, confiança entre os profissionais gera parceria, relacionamento, network, indicações. É isso aí, obrigado, Aline. William, vê os vídeos sobre relacionamentos com vendedores, vai evoluir somente como foi comigo. Legal, pô, obrigado aí pelo retorno. Que bom que você gostou aí, William. William, fala pra gente aí de onde você é para relembrar aí, né? Obrigado, William. Boas dicas, como sempre, verdade. Eu não tenho nada disso. Papapá, muito show. Obrigado aí, pessoal. Hoje vocês interagiram bastante aí. Bem, estamos encerrando aqui. Então, agradecer vocês terem ficado aí até um pouquinho mais que o tempo aí. Passamos aí uns 10 minutos, pelo menos. Mas eu tentei responder todas as perguntas aí de vocês. É isso, pessoal. Vamos ver aqui no Instagram. Agradeço aí vocês, todo mundo aí, Nereide, Carlos, ó, o Luiz aí até o final. Obrigadão. Então, espero até amanhã. Forte abraço aí, Daniel. Isso aí, vai acompanhando aí, Daniel. Tá chegando agora, vai acompanhando a gente. A Denilson também tá em todas. Grande abraço. Até amanhã. Bom descanso. É nóis.